Hoje as crianças permanecerão aqui no templo, nós não teremos o culto infantil. Livro de Josué, capítulo 24, nós leremos versículos 14 a 25, texto da palavra de Deus para a pregação. Eu vou pedir para as crianças, fazer um pedido para as crianças. Crianças estão ouvindo? Está ouvindo, Vicente? Tá, né? Crianças, vocês não vão deixar o papai e a mamãe, conversar no culto e nem dormir. Tá? Papai e a mamãe prestar atenção direitinho, não é? Quando não compreender alguma coisa, papai e a mamãe vai explicar para você. Mas as crianças todas permanecendo aqui no culto. Josué 24, versículo 14 a 25, de forma responsiva. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Meus irmãos, há momentos especiais na nossa vida que são oportunidades que Deus nos dá para tomarmos decisões importantes. Observando alguns fatos históricos, Davi foi rei de Israel, reinou com grande prosperidade, foi um rei sábio, homem segundo o coração de Deus. Depois da morte de Davi, Salomão foi indicado para assumir o reinado. Um desafio tremendo para Salomão assumir o reinado no lugar de seu pai, depois de anos tão prósperos e abençoados. Certamente o coração de Salomão estava temeroso diante de Deus. Foi em um momento de culto, de adoração ao Senhor, que o Senhor falou com Salomão, dando a Salomão a oportunidade de uma escolha, de um pedido.
Salomão, naquele momento, pediu a Deus não riquezas, não a extinção de seus adversários, não uma vida longa, ele pediu sabedoria para reinar. O Senhor Deus lhe concedeu sabedoria, e junto com a sabedoria, muitas outras dádivas. Salomão soube aproveitar aquele momento especial que Deus lhe deu, um momento especial na vida de toda a nação, soube fazer a escolha, tomar a decisão correta. Meus queridos, precisamos tomar decisões corretas, saber fazer escolhas corretas na nossa vida, perceber os momentos que nós vivemos, as oportunidades que Deus nos dá e assumirmos as decisões corretas. Nós estamos no fim de mais um ano. O último domingo do ano, o penúltimo dia do ano. E quando nós vivemos essa transição de ano, é comum nós começarmos a fazer algumas avaliações. Nós avaliamos os acontecimentos mundiais, nós avaliamos os acontecimentos nacionais, os acontecimentos envolvendo as diversas personalidades, os erros, os acertos, nutrimos expectativas com referência ao ano vindouro. Nós refletimos, discutimos e pensamos como será o governo Bolsonaro, sua equipe, e às vezes, em meio a todos estes levantamentos, nós esquecemos de avaliar as nossas próprias vidas e a necessidade e a oportunidade que Deus dá a nós de tomarmos decisões corretas. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler nos mostra o povo de Israel desafiado pelo seu líder Josué a aproveitar aquele momento, aquela oportunidade para tomar decisões acertadas. O povo concluíra um ciclo de 40 anos quando saíram do Egito e chegaram em Canaã. Foram 40 anos de erros, de acertos, mais erros do que acertos, porém 40 anos durante os quais eles contaram com a assistência da graça e da fidelidade de Deus. Ao serem introduzidos em Canaã, eles ainda carregavam alguns ídolos da vida passada. Por meio de Josué, o Senhor mostra para que eles obtivessem uma vida abençoada e vitoriosa em Canaã, era necessário decidir. A decisão proposta é romper com todos os ídolos que eles carregavam, traziam, e servir ao Senhor como o único Senhor e único Deus de suas vidas. Meus queridos, algumas pessoas que caminhavam conosco até há pouco, não vão passar conosco nesta transição de ano. Nesse mês de dezembro, nós já acompanhamos a partida do Jaime, esposo da Vilma, acompanhamos a partida da dona Matilde Fabiano, e hoje acompanhamos a partida da dona Marlene, a mãe do presbítero Wilson, do diácono Manuel Júnior. Mas Deus, pelo menos até o momento, está nos dando a oportunidade de pensar em 2019, de caminhar para 2019. E eu quero dizer para os irmãos que é oportunidade de decisões. É hora de decisões. Decisões na nossa vida de fé, o nosso comprometimento com o Senhor. Decisões de abandono de alguns maus costumes.
decisões de sermos mais gratos diante do Senhor, decisões de consagrarmos mais a nossa vida ao Senhor. E eu quero considerar com os irmãos, primeiramente, que estas grandes decisões, em primeiro lugar, são decisões livres. São decisões livres. Veja o que o Senhor, por meio de Josué, disse: escolhei hoje a quem sirvais. Meus irmãos, o Senhor havia colocado o seu povo, o povo de Israel, em uma posição em que eles estavam aptos a decidir, aptos a escolher. Porque o Senhor os tirara da escravidão do Egito. O Senhor os introduzira em uma terra que seria a terra deles. Portanto, o Senhor lhes dera condições livres para decidir: vão servir a Deus ou vão servir aos ídolos? Meus queridos, Deus nos dá condições livres para decidirmos por meio de Jesus, nosso Salvador, pela palavra, pela direção do Espírito Santo. Deus nos coloca nesta posição livres para decidir. Não podemos dizer que todas as pessoas estão livres. Mas quando Deus atua em nós, pela sua graça, nos chama a fé, nos dá o entendimento da palavra, o Senhor nos dá esta liberdade de decisão. Em seguida, Josué diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, nessa expressão eu vejo uma tremenda liberdade que Deus mostra por meio de Josué. Josué diz: olha, mesmo que todas as outras nações não venham servir ao Senhor, mesmo que a minha nação não venha servir ao Senhor, mesmo que vocês não venham servir ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, faremos uso da nossa liberdade de decidir, independentemente das influências e das forças externas. A decisão de Josué em servir a Deus não estava condicionada às nações vizinhas que serviam a outros deuses. A decisão de Josué de servir a Deus não estava condicionada à nação de Israel, não estava condicionada à cultura que os próprios judeus viveram no Egito por mais de 400 anos. A decisão de servir ao Senhor não estava também condicionada aos pais. Josué assume a decisão de servir ao Senhor em plena liberdade, pautado em sua experiência, em seu conhecimento do Senhor. Ele sabia quem é o Senhor. Meus queridos, a palavra de Deus afirma que o mundo jaz no maligno. Meu querido, minha querida, o mundo não tem autoridade para influenciar em suas decisões de fé, porque este mundo jaz no maligno. Portanto, as suas decisões de fé não podem proceder de uma influência que vem de colegas que não conhecem ao Senhor, de familiares que não conhecem ao Senhor, de ideologias várias que procedem do mundo, porque não somos chamados à escravidão, e sim para que, de forma livre, nós possamos nos posicionar diante do Senhor, Rei dos Reis e Salvador nosso. Oportunidade de decisões livres, sem as influências que procedem de pessoas ou do mundo, mas com a consciência pura diante do Senhor. É incrível
como as pessoas são influenciadas no que elas alimentam, na forma de vestir, na forma de pensar. E isso geralmente é um laço. Essa tendência das pessoas em serem influenciadas umas pelas outras pode ser um laço. Porque os conceitos, posições e decisões acabam expressando o que procede do mundo, e a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Portanto, seja livre para se posicionar diante de Deus. Mas uma segunda consideração aqui, meus queridos, é que as nossas decisões precisam ser refletidas. Precisam ser refletidas. Não podemos tomar decisões por impulsos, com base em nossas tradições, em nossas superstições, ou supostas superstições. Não podemos tomar decisões com base nas nossas, no nosso desequilíbrio emocional. Quando Josué chamou o povo para decidir, ele chamou este povo para decidir de maneira refletida. Eles deveriam refletir especialmente em 2 pontos. Eles deveriam refletir, primeiro, na história da graça de Deus na vida deles. E Josué refrescou a memória do povo, dizendo: vocês foram escravos, nós fomos escravos no Egito, porém o Senhor desceu e nos libertou daquela escravidão. Nós peregrinamos 40 anos pelo deserto, porém o Senhor caminhou conosco, nos deu vitória sobre os nossos inimigos e os expulsou do nosso caminho. O Senhor nos introduziu nesta terra. Diante desta história da graça, o povo é convidado a refletir na decisão que precisavam tomar. Meus queridos, existe uma história da graça de Deus na nossa vida. Recentemente nós recebemos aqui 2 maravilhosas cantatas natalinas, coral infantil, coral adulto, relembrando o nascimento do Filho de Deus, a visitação divina à terra. Isso é história da graça de Deus, do Deus que nos amou. As decisões que nós tomamos são pautadas e refletidas no Deus que dirige o mundo, dirige as nossas vidas, no Deus que intervém, que renova a sua misericórdia a cada manhã, no Deus que nos envia sol e chuva, no Deus que nos dá respiração e tudo mais. Mas uma outra reflexão que o povo teve, colocada por Josué diante deles, é que, além da história da graça de Deus, o Senhor é um Deus extremamente justo também. E Josué foi claro com o povo: se vocês não tomarem uma decisão de fé pelo Senhor, o Senhor vos fará mal depois de ter feito bem a vocês. Meus queridos, a bênção que Deus concedeu aos nossos antepassados, a bênção que Deus concede aos pais, e a bênção que Deus concedeu e tem concedido a nós no hoje, não é a garantia de uma vida abençoada no amanhã para aqueles que não querem se posicionar com o Senhor. É preciso refletir nas nossas decisões, irmãos. Nós vivemos uma época de decisões sem reflexão. Pessoas que, sem pensar, decidem casar. E com menos pensamento ainda, decidem romper o casamento. Pessoas que, sem pensar, abandonam o emprego. Pessoas que, sem pensar, geram atritos nos relacionamentos. Tomam decisões que vão influenciar o resto da vida. Mas, meus queridos, muito mais, quando nós falamos em decisões de fé diante de Deus,
precisam ser baseadas em uma reflexão correta. Percebermos a história da graça de Deus e o Deus justo que dirige as nossas vidas. E assim nos posicionarmos dizendo: Senhor, eu quero servi-lo, eu quero me comprometer com o Senhor, eu quero ser um melhor pai, um melhor esposo, eu quero ser um servo obediente e fiel ao Senhor. Mas, irmãos, na hora das decisões livres, refletidas, porém, decisões imediatas, urgentes. Quando nós falamos em decisões refletidas, pode parecer que podemos empurrar, que podemos decidir mais adiante, mas não é isso que nós vemos aqui. O povo estava dividido entre servir a Deus e servir aos ídolos. Eles sabiam que Deus os introduzira na terra de Canaã, porém não queriam deixar os ídolos que eles carregavam desde o Egito. Mas este não é um fator presente apenas no povo daquela época, é um fator presente em todas as pessoas. O próprio Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos a vigiar e orar. Ele diz: vigiai e orai, o espírito está pronto, a carne é fraca. A nossa alma anseia por Deus, mas a nossa carne anseia pelo mundo. Por isso as pessoas ficam divididas. E uma casa dividida não subsiste. Meus queridos, o Senhor não se agrada de um povo entregue à dúvida, à divisão. É por isso que o Senhor disse que a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. O profeta Elias clamou dizendo ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu, mas se Baal é Deus, serviu. O Senhor Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos amar a um e vamos aborrecer ao outro. E, meus queridos, pessoas se levantam para ser senhores. Bens materiais se levantam para serem senhores. O nosso ego fala mais alto para ser senhor. Diante dessa tendência humana, desta dúvida, desta instabilidade, Josué disse: escolhei hoje a quem sirvais. Ele diz: escolhei hoje. Ele não diz: espera chegar o 2019 para você escolher. Escolhe hoje. Os irmãos devem lembrar daquele belo hino: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer salvar. Tempo de decisões, decisões livres, refletidas, mas urgentes. E para finalizar, meus queridos, as decisões que precisamos tomar são decisões seguras e permanentes. Precisamos de decisões que promovam a segurança que vem do céu e não da terra. Precisamos de segurança que provenha de Deus e não dos homens. Mas o mundo, a multidão vai em busca da segurança promovida pela terra. Meus queridos, nós precisamos lutar pelos nossos sonhos. Mas não para que os nossos sonhos nos proporcionem segurança.
Nós precisamos lutar pelos nossos sonhos em função da segurança que procede de Deus. Nós precisamos lutar pelos nossos sonhos em função da glória que nós queremos ofertar àquele que promove segurança na nossa vida e na nossa família. Se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Gosto muito e sempre cito as palavras do apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se Deus estabelece a segurança na nossa vida, o mundo não pode operar a insegurança em nós. Mas eu gosto também de pensar o inverso deste versículo. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Se Deus é contra nós, pai não será por nós, mãe não será por nós, ninguém será por nós. E Deus é por nós por meio de Jesus, seu Filho. Diante destas palavras, conclamando o povo a decisão, e o povo anuiu a esta conclamação de Josué. Josué então chamou o povo para o estabelecimento da aliança com o Senhor, para que o povo se comprometesse em uma aliança com Deus, para que este povo não deixasse o Senhor. Decisão segura, porque Deus dá segurança. Permanente, porque o Senhor nos chama a uma aliança permanente com Ele. Mas, irmãos, Deus dá segurança. O homem sempre vacila. A nação de Israel experimentou o cativeiro babilônico porque vacilou nesta aliança com o Senhor. 2019 está às portas. Que não seja simplesmente mais um ano. Que seja a oportunidade de decisões para nós. Decisões livres, refletidas, urgentes, seguras e permanentes. Mas cuidado com os ídolos. Na decisão, há uma cisão, onde nós deixamos para trás o que nos afasta do Senhor e nos unimos a Ele. Precisamos deixar aquele ídolo que sempre nos leva a dizer: eu faço e vivo o que eu quero, o que eu gosto, o que eu posso, o que o mundo aprova. Na decisão de servir ao Senhor, nós falamos: eu quero me gastar para o Senhor, para a glória dEle, para servi-lo como Ele quiser. A exemplo de Salomão, que soube fazer a escolha correta, soube se posicionar e tomar a decisão acertada, que Deus nos ajude a decisões acertadas e na presença dEle e para a glória dEle. Eu quero convidar os queridos a cantar